Feito isso, irmãos, eu quero falar sobre algo bastante sério nessa noite. Hoje é culto de doutrina. Fala comigo, doutrina? E o culto de doutrina hoje vai começar com uma pergunta. A pergunta é: por que você está aqui? O propósito de estar aqui é agradecer ao Senhor. Pronto, o irmão Cristiano disse que ele está aqui para agradecer ao Senhor. Por que você está aqui? Não é uma pergunta retórica. Adorar. Muito bem, por que você está aqui? Aprender. Buscar a direção. Por que você está aqui? Receber um crescimento maior. Crescimento maior. Por que você está aqui? Fortalecer. Muito bem. Por que você está aqui? Para servir. Dona Ingrid, pastor Francisco falou? Compromisso com Deus e com a igreja. Compromisso com Deus e com a igreja. Por que você está aqui, dona Zene? Estou para buscar e aprender mais. Por que você está aqui, dona Cláudia? É porque o senhor está falando desse grupo, então tem que vir para cá. Para falar com todas que nós temos que nos reunir como igreja. Muito bem, muito bem, muito bem. Ai, filósofo, tal e tal. Por que você está aqui? Esta é uma pergunta necessária para a igreja desse tempo. Sabe por quê? Porque tudo isso que vocês falaram aqui é só consequência de poder estar aqui, ou de por que estar aqui. Não deve ser o motivo de você estar aqui. Sabe por que você está aqui? Ou por que você foi salvo? Bem, na verdade, Paulinha, por que você foi salva? Não precisa me responder. Fica com essa... Pense na resposta depois. Mas eu vou lhe dizer o porquê. O porquê nós estamos aqui. E sabe que o nosso relacionamento com Deus, com os irmãos, por vezes ele não é relevante do ponto de vista de Deus, porque nós não sabemos por que nós estamos aqui. Porque se nós soubéssemos por que nós estávamos aqui, nós viveríamos por que estávamos aqui. Eu ainda vou pregar nisto, sobre isso. Mas hoje só vou dar a resposta para você e depois eu vou aprofundar mais. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Uma subsequente pergunta: já que você já sabe hoje por que você está aqui, a subsequente pergunta é: a forma com que você vive glorifica a Deus? Pense nisso. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Nós vamos tratar hoje sobre um paradoxo da Bíblia espelhado como liderança ou liderando pelo serviço. Aí você pode dizer para mim: mas eu não sou liderança e tal, hoje o pastor não vai falar comigo. Não, vou falar com todo mundo. Até porque Deus te fez para liderar. Deus fez o homem para liderar. E você vai aprender comigo nessa noite um pouquinho a coisa aqui. Lucas 22, 25 ao 27, diz assim a palavra do Eterno Senhor. Jesus lhe disse: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja servo. O líder seja servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. João 12, 26. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, e continue falando conosco pela tua misericórdia. Ensina-nos, Deus,
a glorificar-te, em nome de Jesus. Amém. A maior parte, ou na verdade, na sua grande maioria, quando nós paramos e olhamos para o tempo do Novo Testamento, nós vemos que tanto os gentios, ou os gregos, quanto os romanos, eles tinham um desprezo para o trabalho braçal, para um trabalho duro. Tanto assim era que eles designavam os próprios trabalhos aos seus escravos e simplesmente se concentravam em dar ordens. Até porque na mente deles, nesse tempo, é que gostariam de ter um mundo em que eles só dessem ordem e não necessitassem de trabalhar. Só que a população judaica, o povo de Deus, tinha uma ética diferente desta. Porque a ética deles era compreender de que o trabalho, e nesse pressuposto, trabalho árduo, era algo de benefício vindo do céu. Tanto assim que Moisés vai escrever no livro de Êxodo 20, ele diz: trabalharás, a partir do 9, trabalharás 6 dias, e nele farás todo o teu trabalho. Mas no 7º dia, o sábado dedicado ao Senhor teu Deus, neste dia não farás trabalho. Repara, o povo estava acostumado lá no Egito, sobre as duras penas, a trabalharem de forma diuturna, a trabalharem de forma dura. E quando Deus tira este povo debaixo desse cativeiro, Deus agora estabelece para eles um ritmo, uma ética. E dentro desse pressuposto da ética do trabalho, Deus diz para eles: agora vocês já não mais são escravos, vocês trabalham durante 6 dias, mas vocês vão ter um dia de descanso. Por isso nós precisamos trabalhar. Não há santificação no sábado, mas o princípio de descanso é autêntico, porque é uma forma, um sinal que Deus dera para o povo, dizendo para eles: a vossa situação mudou, a vossa realidade mudou, por isso a perspectiva precisa mudar, porque quando eu mudo a minha perspectiva, ela vai inferir diretamente no meu resultado. É isso que a palavra do Senhor nos ajuda a compreender. Por isso é importante nós trabalharmos, porque o trabalho para a vida do cristão precisa ser considerado como uma parte normal da vida. Por isso o cristão gosta de trabalhar. Por isso nós cantamos: há trabalho pronto. Porque o cristão precisa trabalhar. O cristão que não gosta de trabalhar está com algum defeito. Está faltando um ajuste nele. Porque, meu irmão, Jesus ele eleva esta ética que Moisés ensina no livro de Êxodo. Jesus eleva ele agora no livro de Lucas, dizendo simplesmente: olha só, a maneira de ser um líder relevante é ser um servo que trabalha. Um líder relevante, um líder que é direcionado por Deus, ele é um servo que trabalha e, consequentemente, ele se torna exemplo para o povo. Jesus vai dizer: eu estou entre vocês como aquele que serve. Jesus era excelente, Jesus era Deus, mas a propósito, Jesus também era homem, e na sua humanidade, Jesus sabia o que era trabalho, tanto assim que ele disse: eu estou aqui, eu sou mestre, mas eu sou exemplo para vocês, eu estou entre vocês como aquele que serve. Sabe, nós temos aqui um paradoxo do Senhor, é que hoje, quando nós falamos em liderança, as pessoas pressupõem de que eu vou mandar e os outros vão obedecer. Eu vou mandar e todo mundo precisa submeter a minha vontade. Jesus estabelece aqui um grande paradoxo: liderar pelo serviço. Sabe, é desesperadamente necessário neste nosso tempo a compreensão desse paradoxo.
Jesus não chama ninguém para ser um popstar. Até porque nem ele, que diga-se de passagem, teria toda a dignidade para isso, não fez. Ele disse: eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Sabe, é que eu receio que no nosso tempo tem muitos líderes que não entendem isso e, consequentemente, vivem para servir a si mesmo. E eu não falo isso só na liderança eclesiástica ou na igreja, mas em todo tipo de relacionamento. As pessoas ignoram simplesmente quem elas devem servir, servem-se a si mesmo num pressuposto de que eu sou a liderança, eu posso, quero, mando, e você faz. A ética de Deus é diferente. A ética de Deus é que nós nos envolvamos no serviço. A ética de Deus é que a gente faça, que a gente seja exemplo. Porque todos aqueles que na posição de liderança não serve, ele não está liderando e, consequentemente, aqueles que estão sob a sua liderança não estão amadurecendo. Escreve isso. Quem lidera e não serve, não está liderando, e quem está debaixo dele não está amadurecendo. Sabe por quê? A palavra diz: quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto quem provoca estrago. Provérbios capítulo 18, versículo 9. Então, qual é o ensinamento para nós nesta noite? Vamos imitar ao nosso Salvador sendo líderes que servem. E é necessário nós compreendermos 3 fatos fundamentais. A partir desse texto, 3 fatos fundamentais. Primeiro, nós vivemos em um mundo trabalhista. A primeira coisa que um líder precisa saber é que nós vivemos em um mundo trabalhista. Repara o que Gênesis capítulo 1, versículo 31 vai dizer. Então Deus olhou para tudo que havia feito, trabalhado, e viu que era muito bom. A noite passou, veio a manhã, encerrou o 6º dia. Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Sabe aquela que eu estou com uma vontade de trabalhar, mas não faz nada, é só vontade de trabalhar. Pobreza, traz pobreza, só falar, sem, como diz na minha terra, arregaçar as mangas. Se não há esse desejo em nós de partir, é só porque como eu sonho que esta cidade conheça Jesus. Aí eu pergunto, e o que nós estamos fazendo? Porque todo sonho sem ação é o quê? Delírio. É delírio. Todo sonho sem uma manifestação de vontade em detrimento do sonho, nós estamos delirando. E não há mudança de perspectiva no delírio. Nós precisamos mudar, meus irmãos, porque Deus criou, repara, Deus, a palavra do Senhor diz que Ele criou, Ele trabalhou, Ele fez. Ele começa com o reino mineral, Ele vai e cria vegetal, animal, depois Ele cria no final o reino dos homens. Cada nível da criação de Deus contribui para o outro. Por isso, o nosso ajuntamento precisa contribuir para o crescimento do corpo. Repara que o reino vegetal, por exemplo, para nós vermos como há uma sincronia naquilo que Deus criou, e com certeza Ele ia nos fazer enquanto igreja, a proposta era essa. O reino vegetal busca o seu sustento no reino mineral,
o alimento para sua manutenção. O reino animal busca seu sustento para sua manutenção no reino vegetal. E o reino humano busca exatamente no reino mineral, vegetal e animal. Tudo isso Deus nos concede para a conservação da vida e simplesmente uma vida saudável. De outra forma, tudo coopera para o bem. Tudo que Deus fez em seu trabalho, muito trabalho, coopera para o bem. Este é o mundo de Deus. Então nós não podemos incorrer na ideia errônea de que o trabalho é a causa do pecado. Ocorrer simplesmente de que nós precisamos trabalhar hoje como punição pelo nosso pecado, ou punição pelo pecado dos nossos primeiros pais. Bem, na verdade, é que o homem já trabalhava antes de pecar. Repara, Gênesis capítulo 12, versículo 15. O Senhor disse, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Trabalho. Nós estamos num mundo de trabalho, trabalhista. Lógico que o pecado ficou qualquer coisa como mais fatigante por causa do pecado. Mas a essência do trabalhar e, consequentemente, liderar pelo serviço já foram instituídos por Deus bem antes do pecado. Por isso não vamos culpar o pecado não por causa do trabalho não. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, meus irmãos. E eu concordo com Ian Guinness, que ele escreveu dizendo que o trabalho é a forma de adoração. Trabalho é uma forma de adoração, onde nós oferecemos nossos talentos, esforços, como um sacrifício de gratidão ao Senhor. É simplesmente uma oportunidade de colocar ou de colaborar com Ele em sua obra redentora. É aquilo que no livro Conhecendo Deus e a Sua Vontade o autor vai dizer: nós precisamos diligentemente descobrir onde Deus está agindo e nos juntar ao agir de Deus. Trabalho. Deus nos salvou para trabalhar para o seu reino, para o crescimento do seu reino. Deus nos chamou para trabalhar para a glória do seu nome. Por isso que eu falei anteriormente, porque nós estamos aqui, estamos para a glória do nome de Deus. E agora a subsequente pergunta que não pode falhar: como eu vivo? Eu estou glorificando a Deus? A minha forma de lidar com a sua obra, com a sua igreja, com meu irmão em Cristo Jesus, glorifica a Deus? Ou simplesmente eu uso isso como um meio, talvez, de sensibilizar o coração de Deus? O objetivo de Deus, quando Ele criou toda a humanidade, era que o homem desfrutasse de um lindo e frutífero jardim. Só que o pecado veio e tumultuou as coisas. E hoje, nós só poderemos ter a oportunidade de regressar ao jardim por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Mas enquanto Jesus não voltar, há um trabalho pronto, digno, para que cada um de nós façamos. O trabalho é nos envolver na obra do Senhor. O trabalho é nos envolver na salvação, para a salvação das pessoas. Na nossa cidade, perto de nós. E isso precisa ser regozijo, porque é a oportunidade que Deus nos concede. O Senhor diz, Eclesiastes 9:10, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a força. Meu irmão, o Senhor Jesus deixou simplesmente uma grande comissão para nós, ou seja, Jesus, ele abre seu coração aos seus discípulos e deixa simplesmente o maior desejo do seu coração para os seus discípulos. Qual é o desejo de Jesus? Isso ele falou com a sua própria boca: vão, façam discípulos. Façam discípulos, ensina-os a guardar a palavra. É o desejo do coração de Jesus. É isso que glorifica o seu nome.
A questão é, como nós lidamos com esse desejo de Jesus? Nós podemos, como Jesus, cumprir a vontade do Pai como alimento para a nossa alma e não como punição pelo nosso pecado. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele fez uma oração. E essa oração é o desejo do meu coração para cada um de nós. Sabe qual foi a oração de Jesus? A oração de Jesus foi: Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Jesus nos diz por que nós estamos aqui: glorificar o nome de Deus. Pense nisso, nós não estamos aqui para cantar, nós não estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para tudo isso, mas primeiro nós estamos aqui para glorificar a Deus. E como eu vejo isso, isso é refletido no meu compromisso com tudo isso que os irmãos falaram. Se nós realizarmos de vontade, ou a vontade de Deus, de todo o nosso coração, nós haveremos de receber do Senhor a recompensa. Mas agora Deus também fala para aqueles que são simplesmente indolentes quanto a este grande desejo dele, que é de nós trabalharmos para a sua obra, trabalharmos para a sua glória. No livro de Provérbios nós temos qualquer coisa como 26 versículos que falam acerca daqueles que são preguiçosos. 26 versículos, você pode estudar na sua casa, é um livro de Provérbios. Eu quero ler só alguns deles. Por exemplo, capítulo 10, versículo 4 e o versículo 5, ele vai dizer assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes trazem riqueza. Olha só que negócio fantástico. Quem não quer fazer nada, e nós podemos contextualizar e trazer isso para a nossa vida espiritual: quem não produz no reino de Deus é infrutífero. E sabe o que acontece com aqueles que são infrutíferos? O Senhor disse, lá no livro de João capítulo 15, que Ele vai cortar. Sabe qual é o desejo de Deus? Ele diz lá no livro de João, é que nós tenhamos muitos frutos. Muitos frutos, esse é o desejo de Deus, muitos frutos. A pergunta subsequente que vem é: e eu? E você? Qual é a quantidade da nossa produção? Como está sendo o nosso trabalho? É só de chefe? Ou de líder que faz e ensina pelo exemplo? Sabe algo bastante importante? E eu quero que você pense nisso. O Senhor diz que vai dar muitos frutos àqueles que estiverem ligados na videira, enxertados na videira. Só que nesse pressuposto, Jesus vai dizer que tem um bocado que é infrutífero, que é palha, que só é galho seco. Esses galhos secos, você sabe onde que fica? Ele fica exatamente junto à videira, até amarrado à videira, mas não estão enxertados nela. A questão é, nós somos aqueles que estão amarrados à videira ou enxertados na videira? Porque aqueles que estão amarrados na videira, eles andam como se fossem a videira, mas eles não estão na videira. Eles só se apoiam na videira. Nós precisamos pensar. Mas eu vou te ajudar a pensar mais na frente. Timothy Keller, ele diz que o trabalho, longe de ser maldição, é uma bênção. E nesse pressuposto, trabalhar para o reino de Deus é uma bênção, é uma oportunidade, Tiago Eude. Irmãos, é uma oportunidade de nós pararmos e avaliarmos
todos os dias, aonde nós estamos do ponto de vista do foco, do propósito de Deus para nós. A oportunidade de todos os dias, nós simplesmente percebemos que a perspectiva precisa mudar para nós termos bons resultados. Eu costumo dizer, se eu não estou gostando do que eu estou ouvindo, do ponto de vista existencial, eu preciso mudar o que eu estou falando, até porque a nossa existência é um revérbero. Entendeu? Se eu não estou de acordo com a proposta de Jesus, eu preciso mudar a minha perspectiva. Porque a nossa perspectiva determina o nosso resultado. Escreve aí, a sua perspectiva determina o resultado da sua vida. Não esqueça isso jamais, irmãos. Aonde você quer chegar depende do que você está vendo. A disciplina e o exercício de trabalhar precisa nortear a nossa vida cristã. Nós não podemos só cantar. É como aquela canção, eu até falei para a ministra de música da nossa igreja, uma canção linda que eu quero que cante ao Senhor Deus. Só que ela diz assim, na oração eu me sinto bem, eu me sinto em paz na oração. Aí eu pergunto, e como está a vida de oração? Talvez a ausência da paz e a falta de oração, perspectiva. Segundo fato importante e necessário para nós entendermos nesta dinâmica de sermos líderes que lideram servindo, é que, primeiro, nós vivemos em um mundo trabalhista. Segundo, nós seguimos a um Salvador servil. Nós seguimos a um Salvador servil. Repara o que João vai dizer no capítulo 5, no versículo 17. Jesus, porém, disse, meu Pai sempre trabalha e eu também. Eu já gosto desse texto de Jesus. Isso para dissociar de toda a vida boa. Jesus diz, meu Pai trabalha e eu não posso parar de trabalhar. Mateus 20, 28, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Irmãos, para algo sério, nós temos um Salvador que serve, que trabalha. Ele sendo nosso Salvador, nosso Mestre, nós precisamos fazer o quê? Imitar os seus passos, seguir o que ele determina. E nós vemos a expressão servo de Deus referindo muitas vezes na Bíblia como o pronome de indicação ou indicativo para muitos homens, tais como Abraão, servo de Deus, Moisés, servo de Deus, Caleb, servo de Deus, Jó, servo de Deus, Isaías, servo de Deus, até mesmo Nabucodonosor. Servo de Deus, Jeremias capítulo 25, 9. Apóstolo Paulo, servo de Deus. Mas há um servo maior de todos eles. Este servo é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o maior trabalhador que fez a maior obra de todo o mundo. E ele, para nós, precisa ser modelo, fórmula a seguir. Quanto ele pagou para deixar a glória? Paulo escreve isso à igreja de Filipe, no capítulo 2. Ele abriu mão da sua glória celestial, ele desceu, ele se humilhou, ele assumiu a forma do homem. Por isso que eu acho assim, um tremendo de um equívoco e ignorância do homem achar que ele pode se exaltar. Jesus se humilhou, ou seja, o homem já nasceu humilhado. E qualquer coisa de exaltação é falta de conhecimento de quem ele é. Jesus, ele trabalhou, ele cresceu na casa de um trabalhador.
Jesus, do ponto de vista da sua humanidade, ele recebeu o nome de trabalhador. A Bíblia diz, Marcos capítulo 6, versículo 3, que ele é um carpinteiro, trabalhador. Por muitos conhecido como carpinteiro de Nazaré. Que negócio fantástico! Jesus sabia bem o que era estar exausto por causa de trabalho, estar faminto, sedento, mas ele não abriu mão do seu trabalho. Muitas das vezes hoje nós não queremos passar nada disso por causa do trabalho do Senhor. Ele passou tudo isso para a nossa salvação. Nós não queremos fazer nada. Jesus estava certa vez, pelo relato de Mateus, no capítulo 8, tão fadigado por causa do movimento do seu trabalho, que simplesmente ele entra num barco e dorme, e um barco foi simplesmente avassalado por tempestade, deixou os discípulos todos com medo. Ele estava dormindo, sono profundo, estava cansado. Ele pregava, saía pregando as boas novas de salvação, ele ensinava às pessoas os princípios do reino de Deus. Ele curava os enfermos e aflitos, ele expulsava demônios, até ressuscitar pessoas. Ele ressuscitou como um sinal de quem estava sempre servindo, trabalhando na causa do seu Pai, na causa do reino. A questão é, e a igreja desse tempo, o que estão fazendo? Será que é o que Deus espera dela? Deus tem falado no meu coração. E eu falei com a minha esposa. Semanas passadas eu estava, como sempre, no meu momento devocional. E veio uma contrição muito grande para mim, em meu coração, envolto a um questionamento. Quando eu pensava sobre a igreja, a questão é, será que é isso que Deus quer dessa igreja? Não dessa nossa igreja, dessa igreja, desse tempo, da qual nós também fazemos parte. E se não for isso que Ele quer, isto está incomodando o meu coração desde aquele dia. E sabe, eu cheguei na convenção e só aguçou mais diante de tudo que eu comecei a ver. Eu cheguei para um pastor e falei, olha, eu preciso conversar com você. O Senhor colocou isso no meu coração, eu não sei o que é que eu... Ele falou assim, Gamaliel, eu vou te falar, Deus também colocou isso no meu coração, mas a resposta Ele já me deu. A resposta é, ela não está fazendo o que Deus quer. O que será de nós? Jesus afirmou, meu Pai continua trabalhando. Jesus afirmou, enquanto dia eu preciso realizar a obra daquele que me enviou. A noite está próxima, quando ninguém mais pode trabalhar. Jesus afirmou, aquele que me enviou está comigo, Ele não me deixou sozinho, pois sempre eu faço aquilo que lhe agrada. Jesus afirmou, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus afirmou, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus afirmou no final, eu glorifiquei-te na terra. E nós, o que podemos dizer ao Senhor hoje? Se a morte nos bater à porta, podemos dizer ao Senhor, eu te glorifiquei na terra. Podemos dizer isso ao Senhor? Meu irmão, isto é a expressão daquele que foi o maior trabalhador que já viveu e que completou o maior trabalho que precisava de fato ser feito. Jesus é o nosso Salvador, nós precisamos seguir o exemplo dele. Jesus veio para a glória de Deus e Ele nos estabeleceu para a glória de Deus. Ele se humilhou para ser servo.
Os discípulos precisavam entender o que era humildade, o que era servir. E nós precisamos também. Leia Filipenses capítulo 2 na sua casa. E isto não é de hoje que vem a ignorância quanto à vontade de Deus. Certa vez Jesus estava simplesmente percebendo um discurso acalorado entre os seus, Mateus capítulo 18, e ele chega até os seus discípulos e pergunta: por que vocês estão falando? Ele constrange os discípulos e eles confessam: nós estamos debatendo sobre qual de nós é o maior. Entenderam nada? Entenderam nada? Eles estavam provocando, promovendo uma competição entre eles e não uma cooperação, porque Jesus disse: olha, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Há uma cooperação entre ele e o Pai. Pai me envia e eu cumpro. Os discípulos estavam: quem é melhor? Quem é maior? Não entenderam nada. A igreja desse tempo está seguindo os mesmos passos. É guerra nos púlpitos para saber quem prega mais. É guerra na igreja para saber quem é mais relevante. É guerra entre os irmãos para saber que tribo eu pertenço, que gangue eu faço parte. É guerra entre irmãos. Não entendemos nada. A igreja desse tempo não entendeu. O reino de Deus precisa estar acima de tudo. A vontade de Deus precisa estar acima de tudo. Oswald Chambers, um evangelista escocês e professor batista, ele escreveu que o verdadeiro serviço não busca reconhecimento ou recompensa, mas é impulsionado pelo desejo de obedecer o chamado de Deus. Deus nos chamou para obedecer, Deus não nos chamou para nos fazer. Terceiro fato importante que a igreja desse tempo precisa saber e aprender. Primeiro, nós vivemos num mundo trabalhista. Segundo, nós servimos a um Deus que trabalha. Terceiro, nós temos uma fórmula fiel para todos aqueles que querem servir a Deus. Nós temos uma fórmula, e a fórmula está no livro de Mateus capítulo 25, a partir do 21. Diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Meus irmãos, a vida cristã é muito sério. A vida cristã é um assunto sério. Nós não podemos nos acostumar a ser crente. Sabe por que a vida cristã é um assunto sério, tia Gleide, ou tia Eude? Porque nós simplesmente somos mordomo dela. Nós não somos donos dela. E o que se espera de mordomo? Paulo vai escrever em 1 Coríntios 4:12, é que destes encarregados sejam fiéis. Fiéis. O Senhor, Ele não nos salvou para nós sermos bem-sucedidos a partir da visão da avaliação do mundo. Não. Deus, Ele simplesmente nos chamou para nós sermos fiéis, para que nós cumpramos a sua verdade, para que nós sejamos, seja ela qual for a verdade, Deus nos chamou para ser fiel. Dito de outra forma, se nós formos fiéis na obediência, Deus será fiel na recompensa. Escreve isso no seu coração. Se nós formos fiéis na obediência, Deus será fiel na recompensa. Mas, contudo,
se nós desperdiçamos as oportunidades de sermos fiel, nós não haveremos de receber nenhuma retribuição. Na verdade, todos nós, segundo Paulo, Romanos 14:10, todos nós haveremos de estar diante do tribunal de Deus. A questão é, o que nós vamos receber de recompensa? Na parábola que nós acabamos de ler, 25, 14 até o 30, 2 vezes o Senhor estabelece uma fórmula para o verdadeiro servo, para o sucesso do servo verdadeiro e relevante do Senhor. Ele diz: você foi bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei no muito. Aqueles talentos dados eram valores em dinheiro, só que representavam para aqueles que receberam oportunidade. Oportunidade de quê? De usar a sua habilidade no serviço do Senhor. Senhor, ao nos criar, Ele nos cria com habilidades. Cada um de nós temos, dentro da nossa particularidade e subjetividade, temos habilidades. E quando nós nascemos de novo, o Senhor agora, Ele nos agracia com o quê? Com dons espirituais. Mas tudo isso é oportunidade que Ele nos dá. Tanto assim é que Ele deu cada um segundo a sua capacidade. Por isso, não queira ser a quem Deus não te chamou para ser. Não queira fazer o que você não foi chamado para fazer, porque você estará perdendo a oportunidade de ser relevante naquilo que Deus chamou para fazer. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui para a glória de Deus. E tudo que eu faço, se não for para a glória de Deus, e nesse pressuposto, o que é glória de Deus? É que Ele seja louvado por cada reflexo do meu pensamento, da minha palavra, da minha atitude. As pessoas precisam simplesmente dizer: louvado seja Deus. É por isso que um pregador, certa vez, depois de terminar de pregar, acho que é Lloyd Jones, chegou uma irmã e falou: o Senhor é dos melhores pregadores. Ele disse: está repreendido. Não saia do foco. Deus nos chamou para a sua glória. O que eu faço precisa exaltar o nome do Senhor. Nosso serviço é para a glória de Deus. E isso precisa ser um fator motivador para que eu continue trabalhando em todo o tempo todo. Vou chegar mais na frente. Qual é o sucesso ilustrado nesta parábola? É simplesmente de que, se nós formos fiéis ao Senhor, no uso das nossas habilidades e dons, à medida que Deus nos dá a oportunidade de exercer, nós haveremos de tornar servos que glorificam a Deus. O homem na parábola, havia um que simplesmente enterrou o talento. Sabe o que ele fez? Ele perdeu a oportunidade. Ele deixou de agradar a Deus. Consequentemente, ele não recebeu a recompensa. Pelo contrário, tirou-se do pouco que ele tinha. Irmãos, isso eu quero que você feche no seu coração. Deus deseja que nós investamos tudo aquilo que Ele nos deu. Ele não quer que nós protegemos aquilo que Ele nos deu. Ele quer que nós usemos para a glória dele. Se Deus te capacitou, se você
sabe fazer alguma coisa, faça para a glória de Deus. Tem pessoas no nosso mundo que, se não for delegada do ponto de vista de destaque, eu não faço. Se meu nome não correr na capa do livro, principalmente na orelha do livro, eu não dou uma ideia. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? E essa atitude glorifica a Deus? Nós podemos começar, e se nós começarmos sendo fiéis ao Senhor, Deus pode nos fazer servos relevantes nesta nação. Repara, alguns retratos da Bíblia. José foi vendido, levado ao Egito, mas ele mostrou que era fiel ao seu Senhor. E o que aconteceu? O faraó designa ele como o segundo governante do Egito. Moisés foi achado um pastor de ovelha. O Senhor achou no coração dele lealdade e fidelidade. O que aconteceu? Fez dele um profeta e libertador de Israel. Josué era simplesmente um auxiliar de Moisés, mas ele soube ser leal ao seu Senhor. E sabe o que Deus fez com Josué? Ele foi líder do povo de Israel, meu irmão. Josué, meu irmão, foi o conquistador da terra prometida. Sabe por quê? Porque ele foi leal, fiel. Davi, o pastorzinho da ovelha lá no campo, esqueceram até dele na hora de comida, mas Deus não esqueceu dele, porque Deus viu a fidelidade, lealdade no coração dele, fez ele rei de Israel. Que dizer de Ruth? Ruth, uma viúva simplesmente desamparada. Ela chega, ela permanece fiel aos princípios. Sabe o que acontece com ela? Ela tem o nome dela junto à genealogia de Jesus Cristo. Meu irmão, quando nós somos fiéis, nós nos tornamos relevantes para o céu, a começar da terra. A começar da terra. E Jesus Cristo, que direi dele? Um mestre fiel. Tanto fiel foi ele, que sofreu, calado, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou, e agora é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e toda a autoridade no céu e na terra está nas suas mãos. Fiel, começou com fidelidade, termina com honra. Meu irmão, nós só seremos relevantes se nós liderarmos servindo. Nós só seremos relevantes se verdadeiramente nós glorificarmos a Deus. O nosso grande problema é que o tempo na igreja por vezes nos obscura o propósito dela. Quando nós não passamos pela devida reciclagem espiritual, nos obscura a visão da glória de Deus, e aí tudo se volta em torno de nós. E se nós não formos o personagem principal dentro da nossa pseudo-lealdade, não funciona conosco. Finalmente eu quero terminar. 3 implicações para a sua vida, na verdade 3 aplicações para a sua vida. Primeiro, nós vivemos num mundo de trabalho. Nosso serviço ao Senhor tem sido tão diligente quanto o nosso trabalho que nós realizamos diariamente? Ou o seu trabalho tem te roubado a prestação no serviço do Senhor? Segunda aplicação, nós seguimos a um Deus trabalhador, serviu. Nós temos imitado Jesus Cristo no modo, ou de modo a nós dizermos ao Pai: eu glorifiquei-te na terra. Ou talvez de ouvirmos dele: servo bom e fiel. Terceira e última aplicação, o Senhor nos deu um fidedigno, ou uma fidedigna
fórmula, padrão para sucesso na vida cristã. Estamos obedecendo essa fórmula? Estamos imitando realmente Jesus? Faz uma pergunta para você mesmo agora. Pergunta para si. Você está imitando Jesus? O irmão Silvio até coçou a cabeça aí. Amigo Silvio. Essa é uma pergunta que nós precisamos lidar com ela até a volta de Jesus. Porque uma resposta equivocada vai nos levar para bem longe de Jesus. Lideramos pelo serviço, ou liderando pelo serviço, neste nosso tempo, constitui um paradoxo, mas não uma impossibilidade. Porque sermos servos que o Senhor se agrada só é feito pela nossa disposição de servir a todos. Eu vou repetir. Liderando ou servindo parece ser um paradoxo, mas para sermos servos relevantes para o reino de Deus, só acontece se nós tivermos disponibilidade para servir a todos. Baixa sua cabeça. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós amamos a Tua palavra ela é preciosa. Deus, obrigado pelo prazer que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra desta noite, a oportunidade de nos alinhar com o propósito do Senhor. E nós queremos pedir, Deus, que no nome de Jesus o Senhor nos ajuda a sermos servos relevantes ao Senhor, como todos esses que nós vimos aqui nesta noite, e principalmente como nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o nosso maior exemplo. Nos ajuda a ver com as lentes espirituais e acertar os nossos passos. Não permita, Senhor, que nós nos enganemos em meio às nossas próprias verdades, mas que nós possamos focalizar somente no Senhor. Por isso, ajuda-nos a sermos aquilo que o Senhor, ou aquele a quem o Senhor fez para nós sermos. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, ajuda-nos a melhorar. Em nome de Jesus. Amém. No domingo, estamos aqui para continuar pensando sobre anunciar a palavra. E nesse pressuposto, não é um discurso vazio. A palavra é essa que transforma, até porque a única coisa que tem poder para transformar o coração do homem é a palavra de Deus. Então nós precisamos pregar a palavra. Pregar a palavra. Que o Senhor nos ajude. Meu amigo visitante, Deus te abençoe. Saiba que é um prazer recebê-lo aqui e volte sempre que o seu coração desejar ouvir o Senhor Jesus. Que Deus nos guarde, nos dê um restante de semana em paz. Estarei orando por vós outros e rogo a vossa intercessão por mim, pela minha voz, pela minha mente, principalmente que esse tempo está meio frio aqui, quente ali, às vezes dá um negócio aí, a gente vai pregar e não sai a voz, né? Orem para que o Senhor possa, como quiser, usar a nossa vida para aquele povo, naquele lugar. Fiquemos de pé, vamos orar e vamos para casa. Obrigado, Jesus, por esse tempo passados debaixo desse teto, em torno da palavra do Senhor, crendo que o Senhor ouviu tudo aquilo que nós falamos aqui, direcionou-nos em tudo, nos momentos das orações, dos cânticos, das ofertas, e a nossa oração é que o Senhor abençoe a tua igreja e desperta em nós o verdadeiro sentido de ser igreja e, Deus, aquilo que o Senhor espera de nós enquanto igreja. Que nós possamos estar aptos a esperar o Senhor. Prepare-nos. Precisamos do Senhor Jesus. Leva-nos agora às nossas casas
livrar-nos do perigo do mal, de toda perturbação noturna, e nos conceda, pela tua misericórdia, uma noite de paz. Ser com os nossos irmãos que não puderam estar nesta noite, a eventualidade de ser, o Deus, causa de saúde, eu rogo ao Senhor pela cura na vida dos nossos irmãos, por ser, o Deus, os afazeres, que o Senhor ajude-os a priorizar e que o Senhor glorifique o teu nome no meio da tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça, a preciosa graça, a bendita graça de Jesus Cristo, a Salvadora, a consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja conosco e em nós, hoje e sempre. Amém.